No dia 9 de julho, a Besatsu Shonen, que é a revista onde Attack on Titan era publicada mensalmente lá no Japão, vai publicar uma entrevista que eles fizeram e já está prontinha com o Isayama. E essa entrevista tem algumas coisas bem interessantes reveladas, inclusive um trecho dela vazou na plataforma Weibo, que é uma plataforma chinesa, tipo um microblog e tal, mas a gente precisa levar em consideração que, por se tratar de um vazamento, pode ser que não tenha toda a verdade ali, pode ter sido alterado ou pode ter sido inventado. Eu não acho que foi inventado porque o conteúdo desse vazamento vai muito de encontro e acaba confirmando as coisas que o editor do Isayama havia dito numa outra entrevista antes do lançamento do capítulo final. E nesse vazamento diz que o volume final de Attack on Titan vai vir com 8 páginas a mais, porque existem coisas que o Isayama acabou não colocando ali nesse último capítulo que são necessárias para um entendimento melhor. Ele também diz que ele deu tudo de si no final do mangá, tudo que ele podia, né? Ele fez, mas que para ele foi muito difícil e que a finalização da obra estava muito acima das habilidades dele, que ele não foi capaz de transmitir o que originalmente ele pretendia fazer no mangá. A gente percebe sim que ficou um pouco confuso, algumas coisas um pouco desconexas, nem tudo que precisava ser explicado foi explicado, então a gente consegue perceber que provavelmente ele se enrolou bastante nessa finalização. Segundo esse vazamento também, a última página do capítulo foi alterada, né, da forma que era para ser no original, que o Isayama tinha pensado em colocar 3 pessoas caminhando em direção à árvore. Mas depois que ele conversou com o editor dele, ele decidiu mudar, mas também não significa que só essa mudança iria afetar ou alterar tanto essa finalização. Ele falou sobre a sensação que as pessoas ficaram de que o Aramin estava aprovando o genocídio nesse finalzinho, mas que isso foi culpa da má escrita dele, e ele que não soube transparecer, né, a ideia dele e também a emoção que o Aramin sentia ali. Então ficou até parecendo que o Aramin acabou aprovando tudo que o Eren fez porque ele viu que ia ter um benefício próprio, e a gente sabe que essa não é a personalidade nem o caráter do Aramin. O Isayama afirmou que sim, o Aramin continuou achando horrível todas as atitudes do Eren, que ele não apoiou em nenhum momento e que essa nossa interpretação foi só devido, mais uma vez, à má escrita dele. Nesse vazamento, o Isayama também está falando sobre quais eram os capítulos favoritos dele, essas coisas todas, mas o importante aqui pra gente é para poder entender o porquê que a finalização do mangá foi tão estranha e tão controversa, né? Apesar de lá no Japão parecer que foi muito bem aceito, afinal de contas o mangá é feito com a mentalidade japonesa para um público japonês, no resto do mundo, né, houve muita reclamação, muito rage, o pessoal ficou bem insatisfeito. E um pouco antes do lançamento desse capítulo, tinha sido feita uma entrevista com o editor, como eu falei no comecinho desse vídeo aqui, que ele revelou que o Isayama mandou algumas páginas de última hora para ele, né, referentes principalmente ao período do time skip, após a carta da história, né, ter sido lida lá, dali para frente, que foram 5 páginas que ele queria mudar porque ele não estava satisfeito com o que estava escrito. Nessas 5 páginas tiveram alterações bem expressivas e mais algumas outras que ele também mudou, né, porque ele achava que os pensamentos não estavam muito bem explicados e realmente, mesmo com a mudança, não ficou. Talvez tivesse sido melhor antes, até porque o próprio editor disse para o Isayama, quando ele viu a primeira finalização, que estava muito bom, que estava ótimo daquele jeito, mas mesmo assim o Isayama quis mudar e ele, como é só o editor, respeitou a vontade, né, do escritor. Provavelmente essas mudanças que aconteceram, apesar de ter impactado a história, não devem ter alterado tanto a ponto da gente esperar que o mangá viesse com um final completamente diferente, igual estava se especulando que seria aí anteriormente, né? Mas algumas coisas deveriam ter ficado um pouco mais bem explicadas, ou ele viu que não estava conseguindo explicar muito bem, tentou refazer isso e mesmo assim não deu certo. Eu imagino, gente, que a pressão para ele finalizar esse capítulo estava muito grande. Ele também passou anos e anos trabalhando numa história muito longa. Na hora de você finalizar e amarrar tudo isso é muito difícil. Além do mais, pode ter havido também uma pressão da própria revista para fazer um final mais shonenzinho do que um final mais trágico, até porque Attack on Titan foi rejeitado pela Shonen Jump no
começo, porque era muito brutal para um público shonen, e a gente não sabe exatamente como é que a Kodansha lidou com toda a obra ao longo, né, da sua existência, mas uma coisa é fato, os editores, os mangakas, eles acabam sofrendo sim interferência da publicadora, da revista, para poder às vezes ajeitar uma coisinha aqui e outra ali e adequar ao que eles querem para o mercado. Isso pode ter afetado o Isayama também. E fora a pressão do grande público, afinal de contas, Attack on Titan se transformou numa obra mundialmente conhecida, explodiu, né, tá no hype, e aí você sente uma pressão natural para finalizar de uma forma que agrade todo mundo, e a gente sabe que nunca vai agradar todo mundo. Mas de toda forma, agora a gente vai ter que esperar a publicação da revista lá no dia 9, então pode ser que ainda surjam outros vazamentos. Se surgir, a gente vai comentar por aqui, e eu espero que essas páginas a mais que virão aí acabem preenchendo algumas lacunas que ficaram abertas, mas 8 páginas a gente sabe que não são o suficiente para resolver todos os problemas que ficaram escancarados ali pra gente, né? Principalmente o que eu mais quero que seja resolvido, né, ou elucidado, foi aquela paixão repentina do Eren pela Mikasa que nunca existiu, só existiu naqueles quadros finais ali. Mas você concorda com o Isayama de que ele foi incapaz de fazer um final decente, ou você curtiu o que tava lá? Não se esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Beijo, até a próxima. Tchau!